Estamos aqui apresentando mais um programa Simprafarma Saúde. Hoje nós temos o prazer aqui de receber o Dr. Flávio Antas Correia. Ele é coordenador do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui pela segunda vez, doutor. Gostaria que você fizesse as apresentações aí para os nossos telespectadores. Bom, olá, senhor Brito, muito obrigado pelo novo convite. Para nós é muito importante falarmos de um assunto tão difícil, mas que a sociedade precisa conhecer. Muito bem. Professor Eunice, tudo bem? Tudo bem? Olá. É uma alegria muito grande trazer aqui o trabalho que é desenvolvido pela FEComerciários, pelos Simcomerciários, em especial Simprafarma São Paulo, com esse programa. E um assunto muito importante para todos nós, que fala do trabalho decente, do tráfico de pessoas, do combate ao trabalho escravo, combate à erradicação do trabalho infantil. Muito bem. Doutor, eu gostaria que o senhor abordasse um pouco aí, trouxesse aí para o nosso telespectador aí o que tem sido feito hoje aí em relação ao combate a esse trabalho escravo e o trabalho infantil aí. Fica à vontade aí, pode explanar isso, o que é feito hoje dentro desse contexto aí desse trabalho de vocês aí no núcleo de enfrentamento a esse combate a esses crime que é cometido pelos patrões e às vezes pela sociedade. Bom, o tráfico de pessoas, ele é o gerador de tudo isso. No caso do trabalho escravo, da exploração sexual infantil, da exploração sexual, em suma, o tráfico de pessoas, ele é o gênero. Dali derivam todos os outros problemas. Eu costumo dizer que é uma chaga moral ainda da sociedade. A humanidade ainda sofre, porque não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro. Segundo a União Europeia, são 117 bilhões de euros ano que giram em razão do tráfico de pessoas, ou seja, já agregaram valor a essa situação. O trabalho escravo, ele deriva 95% dos casos do tráfico de pessoas. Alguns outros casos não, a pessoa vai porque quis mudar de país ou de estado e acaba caindo no conto do vigário. Então, nesses casos não houve o tráfico, mas a grande maioria dos casos são oriundos de tráfico de pessoas. Já o trabalho infantil, no dia 27 de janeiro, quando da ocasião do primeiro simpósio estadual para a erradicação do trabalho escravo, nós lançamos o diagnóstico do trabalho infantil no estado de São Paulo, com dados dos Ministérios Públicos do Trabalho da 2ª e 15ª regiões. Então, este livro, basta acessar a internet, está no site da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, e ali nós temos o diagnóstico do estado inteiro do trabalho infantil. E aí deriva também para as questões de exploração sexual infantil, são as piores formas de trabalho infantil. Muito bem. Inclusive, Brito, vou aproveitar para mostrar, nós temos a revista Repórter FEComerciários. Essa revista ela tem uma tiragem de 30 mil exemplares, e numa das entrevistas, esse último exemplar que nós tivemos, na página 22, a gente tem, inclusive, um depoimento do Dr. Flávio, falando sobre os trabalhos degradantes. Então, esse trabalho de divulgar o que é o trabalho decente, falar sobre o que é o trabalho escravo, mostrar tudo isso, ele é feito não somente para quem é associado a um sindicato, mas ele é feito para toda a sociedade, porque muitas pessoas têm acesso a esse material. Muito bem. Parabéns aí pela participação, doutor. E você viu que isso aí é uma bandeira da FEComerciários, né, com a pessoa do presidente Luiz Carlos Mota, e dos sindicatos filiados. São 70 sindicatos filiados em todo o estado, onde ele representa aí 2.700.000 trabalhadores em todo o estado. Você vê que a preocupação é grande, né? E a gente está realmente aí preocupado com essa questão do trabalho escravo, do trabalho da exploração sexual, do trabalho infantil. Então, é muito importante aqui a gente estar levando às pessoas a informação de como os liciadores chegam a essas crianças. Você tem mais ou menos uma estatística, os dados, como
eles abordam essas crianças, como eles conseguem envolver essas crianças, doutor? Você pode... Tudo é uma questão, não há casos idênticos. Tudo é uma questão da origem daquela pessoa. Eu não posso dizer que seja uma lenda, mas a palavra não é apropriada, mas nem sempre é vulnerabilidade econômica. Às vezes é uma vulnerabilidade psicológica, é uma violência doméstica. Então, vários são os pontos de início para que haja a cooptação. Então, de repente, se a criança ou adolescente são muito maltratados em casa, se aparece alguém, um terceiro, que o trata bem, é lógico que ele vai começar a se afeiçoar àquela pessoa. Não que quem trate as pessoas bem tenha uma segunda intenção, mas os casos, aí nós sabemos como atuam os pedófilos no caso. Eles observam aquilo, são sempre pessoas próximas, né? Então, a exploração sexual infantil, ela acontece com pessoas próximas. A violência sexual, da mesma forma que o tráfico de pessoas, ela é o gênero. Aí nós temos a exploração sexual, que isso para fins comerciais, e nós temos o abuso sexual, e aí é a pedofilia. Então, há também situações diversas. Quer dizer que a criança ela já é vítima do abuso sexual, mas antes ela foi vítima de um tratamento, às vezes, até familiar, né? Porque o pai e a mãe talvez não soube tratar direito, não soube dar o carinho devido, e o espertalhão lá chegou e conseguiu a amizade daquela criança, e por ali começou realmente a aliciação, o abuso sexual, né? Isso é importante para a gente divulgar para a sociedade, porque às vezes tem pais que está tratando bem o filho ou não está dando a atenção devida ao filho, e chega um terceiro aí, realmente é oportunista, né? Inclusive, Brito, no nosso trabalho de capacitação das pessoas que trabalham nos sindicatos, no caso, tanto os diretores quanto funcionários de sindicatos, nós falamos muito sobre a questão do abuso, nós falamos como é que tudo isso pode levar tanto para o mundo das drogas também, qual é o tipo de... quais são as faltas que acontecem, a violência doméstica, para que eles aprendam a identificar essas situações, para que identifiquem o trabalho decente. Brito, tem muita gente que vê o trabalho decente, vê o trabalho infantil, mas isso está tão banalizado que às vezes sequer identifica que aquilo é uma situação de trabalho infantil. Por exemplo, uma criança maior cuidando de uma menorzinha. A mãe sai para trabalhar, fica lá uma criança às vezes de 10, 12 anos, com a responsabilidade de uma criança menor para alimentar, para dar banho, para colocar para a escola, para limpar a casa. E as pessoas deixam de identificar que isso é um abuso, isso é uma forma de exploração dessas crianças. A gente alerta para que eles conheçam essa realidade. A preocupação nossa como sindicato, como federação, em relação à qualidade de vida dos jovens, da adolescente, dos adolescentes em geral, é a questão da educação, né? Nós temos que, hoje, estar bem centralizado na questão dos pais, escolas, enfim, realmente investir na educação das pessoas, porque eles são os cidadãos de amanhã. Se eles começam uma estrutura mal preparada, quer dizer que lá no futuro nós vamos ter um adulto despreparado para enfrentar aí a concorrência do mercado de trabalho e despreparado para a vida em geral, né, doutor? Essas questões, o Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ele tem 3 pilares. A prevenção, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, divulgando para a sociedade, a revista do FEComerciários, que também muitos nos honrou participar dessa edição. Isto é a prevenção. Então, são palestras, são simpósios, são rodas de conversa, são distribuições de revista, sim. Então, isto é a prevenção. O enfrentamento. Constatou-se o caso. Então, nós reunimos o comitê de enfrentamento, tratamos o assunto, destacamos as peças que precisam trabalhar naquele assunto, geralmente
o DHPP, o Departamento de Proteção à Pessoa, né, de Homicídio e Proteção à Pessoa, uma das entidades, como o próprio CAMI, que já nos auxiliou muitas vezes, e, se for o caso, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público. Então, nós fazemos daí uma reunião menor. Este é o enfrentamento. Aí as polícias tomam a frente para poder darem os flagrantes, tudo isso. E o apoio à vítima. Também há entidades que apoiam a vítima depois que elas já foram retiradas do cativeiro, por exemplo. Então, tudo isso é para a gente tentar evitar. A prevenção é justamente essa questão de educação ainda dentro de casa, não da educação formal em si, mas também da educação formal. O trabalho infantil, antigamente nós tínhamos aquele problema. Não, trabalho não mata ninguém. Calma. Há idade para trabalhar e a idade para brincar e para se preparar para o trabalho. Então, o trabalho infantil, ele é proibido. Essa questão que a professora Eunice levantou, ela é muito importante. Mas de onde vão ficar essas crianças? É necessário que se cumpra a legislação. Sabe, doutor, a FEComerciários e todos os sindicatos dos comerciários vêm fazendo um trabalho bastante forte no sentido de criação de creches, que a sociedade apoie para poder dar um amparo maior às famílias que precisam trabalhar. Você pode falar um pouco mais sobre isso, Brito? Sim, o presidente Mota já, em várias cidades do estado de São Paulo, já inaugurou aí creches, parceria com prefeitura, sindicato, onde ela tem um atendimento especial para as comerciárias e comerciários daquelas cidades, daquela base territorial daqueles sindicatos, né? Então é um trabalho legal, é difícil porque envolve a questão administrativa e política dos municípios, e envolve verbas que nem todos os municípios têm, mas os sindicatos estão aí, cada dia que passa, lutando para conseguir realmente implantar isso em todas as cidades. Seria um sonho aí da federação, um projeto da federação, do presidente Luiz Carlos Mota, de que todas as cidades do estado de São Paulo, através dos sindicatos, tenha realmente uma estrutura de uma creche com atendimento diferenciado para os comerciários e comerciárias, porque a questão do comerciário ainda é mais difícil, viu, doutor? Porque é a questão do horário, é horário de manhã, à noite, à tarde, entendeu? O comerciário ele tem diferenças de horário, pela carga horária, ele acaba tendo que trabalhar alguns turnos diferenciados, e esses turnos traz a dificuldade para as mães que de tal hora a tal hora não tem creche para deixar a criança, entendeu? Então, para isso foi feito esse projeto a nível estadual, de tentar implantar em todos os municípios aí umas creches voltadas com um atendimento especial às comerciárias e comerciários. E justamente aí em apoio a esse combate que vocês já fazem aí em todo o estado, né? Na questão do combate ao trabalho infantil, né? E à exploração sexual, né? Mas, doutor, e qual é o índice hoje do trabalho escravo que vocês têm, assim, o histórico de como está a situação atual aqui no estado e do abuso, da exploração sexual de crianças hoje, atual no Brasil? Nós sabemos que é difícil porque há um preconceito que nem todo mundo denuncia a realidade. Tem esse preconceito também do cara ter medo de denunciar ou ter vergonha de denunciar. Como é que vocês têm essa estatística hoje? A questão da estatística ela é muito difícil justamente pela falta de denúncias. No ano passado, 2016, nós tivemos 8 casos de trabalho escravo e 9 casos de exploração sexual. Eu tenho para mim que esse tipo de essas denúncias há muito mais, só que há muito mais casos, mas não foram denunciados. E justamente, às vezes, porque a pessoa ela acha que a denúncia dela não será protegida pelo sigilo. Será. As denúncias são todas sigilosas, porque os casos do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, eles são confidenciais. Ali há vidas em jogo, há situações familiares em jogo, então os casos são confidenciais. As denúncias, elas são
sigilosas. Então, é necessário denunciar. A população precisa denunciar os casos para a Secretaria da Justiça, para as polícias, né, ir à delegacia denunciar. As denúncias são sigilosas. O telefone 180 também ele serve para isso. Na Secretaria da Justiça, a nossa ouvidoria também recebe essas denúncias, nós mesmos lá no Núcleo de Enfrentamento. É necessário que se denuncie. 8 casos para um ano de trabalho escravo são poucos. Nós sabemos que há mais casos. Muito bem. Então, é questão de denunciar, né? A cultura é o trabalhador, a sociedade em si, acreditar, denunciar e buscar justiça, né? Exatamente. Então, tá bom. Nós vamos chamar aqui um vídeo com a palavra do presidente Luiz Carlos Mota, aí da federação, porque é um parceiro nosso, estamos juntos aí, é um projeto de trabalho do sindicato e da federação, e depois voltamos ainda com esse assunto aí para conversar um pouco mais, debater um pouco mais sobre esse assunto. Pela primeira vez, desde 2003, o salário mínimo não teve aumento acima da inflação. Ao ser reajustado em 6,48%, portanto, sem ganho real diante da inflação, o piso nacional passou de R$ 880 para R$ 937. A política de valorização do salário mínimo foi criada para garantir aumentos acima da inflação. Reajustar o salário mínimo sem aumento real significa maior retração da economia e aprofundamento da crise brasileira. Vocês acabaram de ver aí o vídeo do presidente Mota, a preocupação nossa com a qualidade de vida, com a dignidade do cidadão, que começa pelo salário, né, doutor? Você vê que o pai de família que hoje ganha uma renda insuficiente para a manutenção da família, aí acaba entrando aí o jovem, a criança, como o trabalho escravo para complementar essa renda aí, que a gente sabe que em muitos casos a justificativa é essa, que vai ajudar, trabalho não justifica, é crime e não deve acontecer, mas a gente sabe que em muitos casos o que acontece é isso, né? E está aí a nossa preocupação em lutarmos por um bom salário, por um reajuste digno, para que o cidadão tenha dignidade, condições de manter a família com um padrão que realmente possa dar uma qualidade de vida para a criança, né? É importante, inclusive, comentar de uma parceria que nós temos com o Ministério Público do Trabalho, por meio de uma participação ativa no Fórum PET. Fórum PET é Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Falo isso porque os telespectadores, na maioria, não sabem, né? Não conhecem. E a gente tem um trabalho importante chamado Fórum em Rede Criança Não Trabalha, onde nós promovemos durante um dia inteiro capacitação dos professores da rede pública, assistentes sociais, o pessoal ligado à segurança, ligado as pessoas que cuidam de crianças em situação assistida. Então, nós juntamos todo esse grupo de pessoas para falar sobre o que é o trabalho infantil, como é que a gente pode promover, por exemplo, a denúncia, como funciona a busca ativa, qual é a participação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho. Nós damos uma capacitação para que todos entendam e, dessa maneira, nós tenhamos ali pais, professores, sociedade, ONG, todos eles envolvidos, conhecendo como identificar o problema, como participar da busca ativa, como fazer a denúncia, fazer os encaminhamentos e, dessa forma, a gente combater junto esse problema da sociedade. Muito bem. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais aí, doutor, a maneira como esses pedófilos ele consegue chegar nessas crianças. Você já falou que é a criança que está um pouco carente da atenção, do amor dos pais, mas os veículos de comunicação, que muita gente hoje está com as redes sociais liberadas, essa coisa toda. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, para que os pais tivessem um pouco mais de cuidado aí em relação a esse espaço para as crianças. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez deixe algumas pessoas um pouco chateadas, mas ativar a sexualidade da criança antes do tempo é um problema sério. Olha que bonitinha, ela dança a dancinha da garrafa.
e colocam aquelas roupas mínimas na criança. Os batidões, não digo que são funk, né? Denominaram funk, porque funk é outra coisa. Esses batidões, as letras, jovens cantando isso. Sim. Então, isso ativa a sexualidade antes do tempo. Aí fica mais fácil. Quando eu falei sobre a exploração comercial sexual da criança, são aqueles que já utilizam para o comércio em si. Aí sim, vou vender imagens, vou vender vídeos. E o pedófilo, muitas vezes, ele não utiliza a exploração sexual. Ele quer ver ali. Isso é o abuso sexual. Ele não comercializa, na maioria das vezes. Esses são os nichos que nós precisamos tomar conta. Ativar a sexualidade da criança antes do tempo, isso já é um perigo. E a televisão faz isso com muita A propriedade. televisão faz isso muitas vezes. Músicas com letras infelizes. Duplo sentido. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O pedófilo, ele atua na vulnerabilidade psicológica da criança. Ele quer se satisfazer vendo aquela criança. Muitos casos que observamos. Começa a menina já a ficar adolescente, ele não se interessa mais, ou o rapaz começa a criar barba, ele não se interessa mais, ele quer a criança, ele é pedófilo. O explorador sexual, ele vai além. Então ele filma, ele fotografa, ele comercializa aquelas imagens quando não comercializa a própria criança. E o que é de abismar, são sempre pessoas próximas àquela criança. Eles conhecem o histórico daquela criança em relação ao dia a dia, né? Sim. Uma outra preocupação que nós temos também é, por exemplo, com a criança com deficiência. Há muitas pessoas que também abusam, tanto da criança com deficiência quanto do adulto, pessoa com deficiência, utilizam desses expedientes para praticar crimes de pornografia com essas pessoas. Nós temos a Lei 13.344 de 2016, ela cuida hoje do tráfico de pessoas e instituiu no Código Penal o artigo 149-A. Então, ali tem um elenco dos crimes obtidos pelo tráfico de pessoas, que acaba um deles remetendo ao 149, que trata do trabalho escravo. Então, a legislação ela começou a se adaptar aos novos tipos de crime, que já não são tão novos assim, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele deve se adaptar também. O artigo 83, ele fala do trânsito do adolescente. O adolescente, de 12 anos adiante até 18, ele tem trânsito livre, sem autorizações. Então, como é que eu posso proteger a criança? Nós precisamos adaptar essa legislação à sociedade de hoje. Não é tão simples um adolescente viajar. Já com seus 15, 16 anos, ele sabe muito bem, né, ali está fazendo. Agora, de 12 a 16, a gente sabe que a cabeça, ele é pós-infantil, né, pré-adolescente. Então, isso é complicado. Nós precisamos prevenir esse trânsito livre dos adolescentes, porque a criança está protegida, sem autorização não viaja, mas o adolescente não precisa mais da autorização. Então precisamos prevenir isso aí. E aí a facilidade, né? E há muitos casos de crianças, por exemplo, jovens, 16 anos ainda é uma criança, por que não? É um adolescente, mas às vezes, por exemplo, ele pode estar lá no Amazonas e quer vir para São Paulo, vem para São Paulo, entra no ônibus, pega uma carona com o caminhoneiro, sem documento, sem nada. E como é que a gente vai ter o controle da pessoa, de onde ela saiu para onde ela foi, não é? Eu tenho medo, desculpe, seu Brito, mas às vezes a gente ouve, querem restringir o direito. Isso não é restrição de direito, isso é garantir o direito, para que ela tenha uma formação interessante, né? De repente ela é cooptada. As redes sociais, e aí eu respondo a pergunta do senhor, as redes sociais, nesse ponto, elas não são tão boas. Muitas pessoas são cooptadas por meio do WhatsApp. Então, os pais devem estar atentos a tudo isso. Observou que o filho ficou um pouco diferente? Converse, procure saber o que está acontecendo.
observe os sites que ele está entrando, isso não é tolher o direito. Isso a gente está dando a liberdade, mas precisa ensinar a ter a liberdade. O adolescente, ele está aprendendo o mundo. E os responsáveis têm que acompanhar isso para ver. Vigiar não é privatizar a liberdade ou privar a liberdade do adolescente, mas sim acompanhar para que ele continue de maneira correta, tenha as amizades corretas, para não cair aí na mão aí desses liciadores, né? Ô, doutor, gostaria que o senhor deixasse no ar aí o endereço do núcleo aí de enfrentamento, para que as pessoas que interessem, que realmente possam procurar ajuda nesse sentido aí. Eu gostaria que você deixasse no ar aí os contatos de vocês. O núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele fica no pátio do colégio 148, segundo andar. O telefone é 3241-4291 e o e-mail é netpsp@justica.sp.gov.br. E a revista eletrônica do Diagnóstico do Trabalho Infantil, ela está hospedada no site da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, www.justica.sp.gov.br. Muito bem. Então você, trabalhador, cidadão, pai de família, que tem conhecimento de abusos, realmente de prática antissocial nesse contexto, que denuncie, que leve isso ao conhecimento das autoridades, faça o seu papel de cidadão, para que nós tenhamos amanhã uma sociedade digna e que esteja realmente aí voltada aí ao bem-estar e o desenvolvimento social, que é o que nós precisamos, né? Aproveito para fazer um convite a você que acompanhe o nosso trabalho pela FEComerciários, www.fecomerciarios.org.br. A gente tem um trabalho bastante forte nesse sentido e você, trabalhador, se puder nos auxiliar a identificar onde é que estão acontecendo crianças trabalhando, qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de exploração, principalmente a criança e o adolescente, observe o trabalho que está sendo feito, busquem os canais para fazer essa denúncia. Vamos contribuir, nós podemos fazer isso. Muito bem. E você, trabalhador, prato de farmácia, faça uma visita ao Simbrafarma São Paulo, Rua Abolição 379, a nossa sede, Bela Vista, Centro, São Paulo. Tem também 2 subsedes, Rua Antônio Biscuola, número 2628, Centro, Osasco, São Paulo. Rua 15 de Novembro, número 85, Guarulhos, 6º andar. Também está à disposição de todos os trabalhadores. Tem vários atendimentos, tem vários benefícios para vocês. Conheça o seu sindicato, participe do seu sindicato, se associe ao sindicato e venha junto conosco para essa luta aí. Um abraço a todos, obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado, professor Eunice. E obrigado a todos vocês, telespectadores, que nos assistiram.